graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Nós continuamos na nossa série, falando a respeito de alma. E hoje nós vamos estar trazendo uma palavra chamada Fundamentos. E antes eu queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha derramar a sua luz. O Senhor que conhece, o Senhor que faz um raio-x de cada um da sua igreja. O Senhor que conhece a base, os alicerces, em que cada alma foi edificada, em que cada alma nasceu e que cada alma cresceu. O Senhor conhece cada tijolo que foi erigido nessa alma. Se está torto, se está reto, se está balançando, se está bem. Deus, o Senhor conhece cada raiz que foi plantada dentro desse ser. Se a raiz é boa, se está dando frutos bons. Se a raiz está ruim, está dando frutos ruins. Senhor, e nós cremos que o Teu Espírito Santo habita em nós, para fazer em nós a obra original, para nos deixar cada vez mais parecidos com Jesus, ao projeto original que o Senhor formou em nós. O Senhor sabe, Deus, que muitas paredes do coração hoje estão sofrendo dor, estão clamando, ai, as paredes do meu coração, que não cessa de sofrer angústia, que não cessa de sofrer tristeza, que não cessa de sofrer aflição, ansiedade, medos, inseguranças, que não cessam de sofrer depressão, de lutar contra a ira, de lutar contra a culpa, com a vergonha. Senhor, estão longe de desfrutar da paz e da alegria e da vida abundante que o Senhor predestinou para nós. Por isso eu quero orar hoje, Espírito de Deus, para que através da sua luz o Senhor venha abrindo, Senhor, e mostrando os fundamentos. Que o Senhor venha fazer descobertos os fundamentos nesta noite. E que o Senhor venha remover, não sei que não pode remover todos, senão nós ficamos vazios, ficamos perdidos e entramos num abismo profundo. Mas eu oro para que hoje o Senhor venha abrir e mostrar fundamentos errados, alicerces errados, que hoje estão dando frutos, em vez de ser frutos do Espírito, estão produzindo obras da carne. Não porque eles querem, Senhor, porque são nascidos de novo, e eles não gostam disso, mas porque vêm, porque não suportam o tormento e a confusão interior, e estão de uma forma, Senhor, tentando sobreviver, e não desfrutando da sua vida abundante. Por isso eu oro para que a misericórdia do Senhor venha sobre nós como igreja nessa noite. Por isso que eu oro para que o bálsamo de Gileade venha sobre nós nessa noite. Para que o nardo venha sobre nós nessa noite, que haja cura. Senhor, que haja cura, em nome de Jesus. Que o seu machado esteja sendo colocado à raiz, e algumas raízes hoje sejam cortadas, para que um fundamento novo possa crescer no lugar desse. Senhor, saudável, e dando frutos saudáveis. E nós, como igreja do Senhor, possamos experimentar a sua paz e a sua alegria. Pai, é o que eu te peço, Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, traga a sua unção nessa palavra. Senhor, tira, todo o cansaço, e não seja uma palavra, Senhor, enfadonha, porque a letra é enfadonha, mas o Teu Espírito traz vida, o Teu Espírito, ó Deus, traz luz, o Teu Espírito Santo, Senhor, traz o que deve ser trazido à tona nessa noite. Eu te peço, ó Deus, em o nome de Jesus, amém. Bem, então nós vamos estar falando sobre fundamentos. Quando nós falamos sobre fundamentos, nós falamos sobre alicerce, sobre base. Tudo que começa em cima de uma base, começa em cima de um fundamento, não é assim?
esses prédios grandes, não tem que alicerçar, não tem que fundamentar, não tem que estar bem edificado. Tudo começa em cima de uma base. Para uma planta crescer, é preciso uma raiz, depois um caule, e depois vem as folhas, e depois vem os frutos. E assim também não deixa de ser diferente com a nossa alma. Amém? Primeiro são lançados os alicerces, primeiro são lançados os fundamentos. E hoje nós estamos aqui, a maioria são pais, mas também um dia tiveram um fundamento, tiveram um início. E talvez hoje, como adultos e adultos cristãos, percebem, né, que os frutos, ou que a alma, ou que a personalidade está meio que balangando, né? Meio que balançando, né? Não consegue ficar numa posição constante, mesmo desejando e conhecendo o prumo de Deus, que é a vontade de Deus, mas não conseguem, sofrem dores no coração, né? Confusão interior, sofre ira, sofre pressão, sofre angústia, sofre tristeza, sofre tormento, não consegue tomar decisões acertadas e permanecer nas decisões acertadas. E Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia, amém? É um Deus de graça, é um Deus que pagou um alto preço por nós, e Ele vai lá no fundo das nossas vidas, da nossa alma, para arrancar de nós aquilo que está nos prejudicando, para que a gente possa experimentar aquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? No Salmo, no capítulo 11, versículo 3, a Bíblia fala assim: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, muitas vezes, quando o Senhor quer destruir algo em nós, não sei se você já sentiu assim, quando vem um abalo de Deus, né, na sua vida, você se sente sem chão? Já sentiu assim, sem chão? Por quê? Porque muitas vezes esses abalos vêm para destruir falsos fundamentos. E naquilo que você estava apoiada, a sua vida estava apoiada, ela é removida, você fica sem chão. Então aqui fala, a Bíblia fala, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Aqui está falando de fundamento da palavra, estou levando para outro tipo de fundamento. E em Mateus, no capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você foi criado para dar bons frutos. Depois que você nasceu de novo, e a semente do Espírito Santo habita dentro de você, o normal, o natural, você seria produzir os frutos do Espírito, não as obras da carne. E isso de uma forma posicional, mas de uma forma experimental, irmãos, como igreja, nós não temos vivido isso. E é um processo também de Deus. Eu vejo muitos cristãos que estão à beira de um ataque de ira, que estão à beira, que muitas vezes, para não bater na esposa e espancar os filhos, tem que sair um pouquinho e contar até 10. Né? Eu vejo cristãos que estão debaixo de culpa profunda, né? Esses dias eu tive um sonho que eu tinha um pai e uma mãe, mas não era o meu pai e minha mãe, e eles me deram, quer dizer, eles compraram um cachorro, eu não gosto de cachorro, e eu não queria o cachorro, e além de eles comprar o cachorro, eu tinha que alimentar o cachorro. E eu falava para minha mãe assim: você sabia que eu não gosto de cachorro, eu não queria cachorro, por que você comprou cachorro e eu ainda tenho que dar comida para o cachorro? E aquela mulher começou a chorar. Aquela mulher que era minha mãe no sonho. E no sonho, eu sacudia ela e falava assim: não adianta você chorar, isso não vai mudar, né, o meu desejo de não querer cachorro. E aí chegava o homem, que era o pai. Não era o meu pai, mas era um pai. E ele chegava e via minha mãe chorando e pegou um pau de vassoura para me bater, falando: como é que você faz isso com a sua mãe, né, fazendo ela chorar? E eu falava assim: eu estou muito triste, porque vocês sabem que eu não gosto de cachorro e compraram um cachorro e eu tenho que alimentar o cachorro. E eu fiquei pensando, e o Espírito Santo falou no meu coração assim, que
muitas vezes nós somos fundamentados na culpa. Por quê? Uma criança, quando ela recebe uma injustiça, não sei se você já viveu isso, ela é injustiçada e ela quer falar, ela fica nervosa, ela fica irada, ela quer expor a tristeza dela e, de repente, aquela mãe ou aquele pai faz uma chantagem emocional com aquela criança. Tipo assim, mas eu estou fazendo de tudo para você, eu comprei o cachorro para você, né? E aí você tem que engolir aquele sentimento assim, nossa, meus sentimentos, né, a minha tristeza geram dor na minha mãe, e meu pai ainda quer me bater por causa dos meus sentimentos. Então, é um fundamento arraigado na culpa. Né? Quantas vezes nós geramos isso na vida dos nossos filhos através da chantagem emocional? Às vezes o filho quer ir dormir na casa de alguém, quer ir em algum lugar, e você começa, mas você vai deixar a mamãe? Você vai deixar a mamãe sozinha, né? Eu que te alimento, eu que cuido de você, que fiquei 9 meses na barriga com você, né? É a culpa, gerando em nós. O sentimento normal de uma criança ter relacionamento provoca dor na mãe e no pai. Fundamento na culpa. Uma vez eu conheci uma jovem lá em Goiânia, ela tinha uma culpa por amar o pai, porque o pai fez a mãe dela sofrer terrivelmente. E a mãe, né, não tinha sabedoria e jogava sempre o pai, né, os pais, sempre mostrando o erro do pai. E aquela jovem, né, ela cresceu toda vez que ela ia amar o pai, ela se sentia culpada porque ela tinha medo de ferir a mãe. Olha a duplicidade, fundamentos, né? Fundamentos errados, personalidade, almas que cresceram em cima de fundamentos errados, né? E eu queria compartilhar com você, eu quero que você abra, é lá em Ezequiel 13. Primeiro é do versículo 1 ao 5. Quero dizer também de um menino que cresceu num lar muito violento, onde ele via o pai espancando a mãe. E ali foi criado um sentimento de medo e insegurança terrível naquele menino. Ele nunca sabia se a mãe ia estar viva ou se ia estar morta no outro dia. Ele deixou de ser a criança para ser um marido emocional para aquela mãe, alguém que a protegia, alguém que cuidava. Cresceu em cima de um fundamento de medo e insegurança e se tornou uma pessoa extremamente controladora, uma pessoa extremamente aparentemente parecia forte e seguro, mas nos seus relacionamentos via-se que era uma pessoa medrosa e insegura pelo desejo de controlar, de ter o controle. Fundamento, medo, insegurança. Vocês estão me entendendo? Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Aqui a Bíblia fala a respeito dos fundamentos e como são formados os fundamentos e como Deus vem e quebra esses fundamentos se você quiser. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, os que lhe vêm o coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Não subiste às brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Vamos parar por aí. Olha como se estabelece fundamentos. Os pais, sem saber, sem querer, né, na própria ignorância deles, exprimem, falam coisas que Deus nunca falou a respeito de você. Ou você pode falar coisas que Deus nunca falou a respeito dos seus filhos. Vem do seu coração louco, do seu coração ferido, do seu coração atormentado, do seu coração que já tem frutos podres por causa da raiz podre.
não do seu, estou falando dos seus pais. E pode estar acontecendo isso com você também. Então a palavra vem, coisas que o Senhor nunca disse. Os loucos, né, os profetas loucos falam e fazem, né? E aqui fala assim, os teus profetas, ó Karen, ó Elivon, ó Ricardo, ó Mara, ó Daniane, ó Larissa, ó Latife, ó Vanessa, ó Nádia, os teus profetas, eles não subiram as brechas, eles não fizeram muros para você, para que você pudesse permanecer firme no dia da peleja. E às vezes o inimigo vem pelejar contra você e você percebe que os seus muros, a sua cidade está sem muros. A sua cidade está desprotegida. O seu espírito que nasceu de novo está desprotegido. Fundamentos errados, paredes erradas, muros, nem paredes, muros construídos de forma erradas. E a Bíblia fala assim, que melhor é o homem que tem domínio de si do que o herói de guerra. O homem que tem domínio de si é um homem que foi fundamentado no alicerce correto, que tem paredes que protegem o seu espírito. Vamos continuar aí no versículo 10 ao 14, falando a respeito dos falsos profetas, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo. Quem sabe você foi enganado até o dia de hoje? Quem sabe aquilo que você pensa a seu respeito é totalmente enganoso, não tem nada a ver com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Quem sabe o seu fundamento que vai ser descoberto hoje está num alicerce totalmente enganoso. E você viveu sempre aí nesse alicerce. Então, esses profetas diziam assim, paz, paz, eu te amo, filho, eu te amo, filho. Realmente amavam mesmo. Irmãos, eu não estou falando nada contra os pais, estou falando no engano deles. E às vezes nós estamos passando também para os nossos filhos. Eu te amo, olha, a vida é assim mesmo, a família é assim mesmo, paz, paz. Enquanto não há paz. E quando se edifica uma parede, os profetas acaiam. Né? Hoje eu estava até perguntando para a Mara, o que é cal, né? Por que passa cal? Ela falou que é uma tinta aparente. Né? Passou uma calzinha lá, né? Você achou que aquilo dali era amor, você achou que você estava crescendo numa estrutura correta, o seu alicerce era correto. Dize aos que acaiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caiando a parede não vos dirão, onde está a cal com que caiaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e a chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá no meio dela, e saberás que eu sou o Senhor. Quem sabe, queridos? Cresceu aí uma personalidade totalmente ou meia falsa dentro de você. Aqui ele fala assim, derribarei a parede. Essa parede que formou a sua personalidade, esses tijolos que estão na sua personalidade, são tijolos verdadeiros ou são tijolos falsos? Você vai saber isso dependendo do fruto que você está produzindo. O que você sente dentro de você é paz, é alegria. O que você sente no seu coração é uma dor crônica, constante, uma tristeza, uma angústia, uma opressão, complexos, culpas, desvio bipolar, né? A hora sente uma coisa, outra hora sente uma outra coisa. E você não tem controle sobre isso. Talvez há uma parede que foi erigida totalmente fora do prumo. E aqui Deus fala assim, darei com ela por terra. E o seu fundamento, você está fundamentado no quê? O seu fundamento é a vergonha? O seu fundamento é a culpa? O seu fundamento é o abuso? O seu fundamento é o medo? É a insegurança? Qual que é o seu fundamento? Só o Espírito Santo pode te mostrar nessa noite.
E aqui ele fala, né, que se descobrirá no meio de você. E você vai saber que o Senhor é Deus, que conhece. E que para Ele não há limite de tempo. Ele pode voltar para a sua infância, assim como Ele pode estar no seu presente. Assim como Ele pode ir para o seu futuro. Não há limite de tempo para Deus. Então a construção da nossa personalidade, ela começa com uma base. E ela se dá quase que por completa até os 7 anos. Ela é formada pelos nossos pais, pelo ambiente que nós vivemos, pelas circunstâncias das nossas vidas, pela escola, pelos colegas, pelos familiares. Temperamento, cada um nasce com um. Mas cada um reage diferentemente aos seus alicerces. Uma mesma pessoa que cresceu ouvindo assim: você é um vagabundo, você não vai dar nada na vida, pode crescer e virar um trabalhador viciado em trabalho, para se superar, para superar aquele fundamento, aquela voz ali, né? Ou pode realmente se tornar um vagabundo. Então, são 2 temperamentos que reagem de forma diferente ao alicerce, cuja alma foi erigida. Quando a alma ela é desenvolvida em fundamentos errados, os tijolos ficam tortos, a parede fica torta. Por isso que lá em Amós 7:7, Deus fala assim para Amós: Amós, o que você está vendo? Ele falando: Senhor, eu vejo um prumo. Aí ele fala: então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Sabe o que Deus faz, irmãos? Deus tem o prumo e ele mede. Como é que está a sua parede, Karen? Né? O Senhor está com um prumo ali. Será que se eu colocar o prumo, os tijolos vai estar tudo direitinho, né? Ou os tijolos vai estar um para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá? Se tiver assim, ele vem, né? Vem com a tempestade, né? Vem com um vento, vem com uma circunstância para abalar essas estruturas, para mostrar o fundamento errado, para poder vir com o prumo dele e construir uma nova parede, uma nova muralha. Essa sim vai proteger o seu espírito. Amém? E eu coloquei algumas coisas aqui que o Espírito Santo foi falando ao meu coração, alguns tipos de fundamentos errados. Pessoas que foram fundamentadas no fundamento, no alicerce do abuso. Não somente o abuso físico, né? O abuso sexual, o abuso verbal, o abuso de todas as suas formas. A pessoa que geralmente ela é abusada, ela acha que tem alguma coisa de errado com ela. Então, se hoje você tem esse tipo de fruto podre, que é a vergonha, sempre perguntando: o que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo? Né? Talvez você foi abusada verbalmente, fisicamente, né? Talvez passaram dos limites que foi concedido por Deus para exercer uma autoridade sobre a sua vida. O seu fundamento pode estar sendo baseado na rejeição. A rejeição, ela acontece quando não há carinho, quando não há amor, quando não há afeto, quando não há expressão disso de uma forma real, né? Às vezes, quando as palavras, elas não competem, né? Se compatibilizam com as atitudes ou com as palavras. Às vezes a culpa é aquela questão assim, você sempre se sente responsável pelo sofrimento das pessoas. Se você chega em casa, seu marido está meio assim, você acha que a culpa é sua. Se sua mulher está meio assim, você acha que a culpa é sua. Né? Sempre é a pessoa, e essa pessoa que é culpada, que se sente culpada, ela é facilmente manipulada pelas outras pessoas. Né? Tem que ter pessoas de bom caráter perto delas. Abandono, medo, insegurança. Como eu falei para vocês, o menino que cresceu no ambiente de medo e insegurança se tornou um homem controlador, né? Possessivo, que tem necessidade de estar no controle, porque senão não se sente seguro. Fundamento errado. E aí, essas raízes podres produzem frutos podres. O que seriam os frutos podres? São as consequências desses fundamentos errados.
Ira. Pessoa que vive irada. Irmãos, a ira não é em si um pecado. Eu vou fazer um estudo sobre a ira e vou trazer. Mas a ira é sinal, quando você se sente irada, é sinal que alguém passou dos limites, né? Que você recebeu uma injustiça. Se a ira não existisse, você seria uma pessoa totalmente passiva, que o povo ia falar assim, deita aí, que eu vou fazer você de um tapete, né? Passa para lá, passa para cá. Então a ira, ela serve para um instrumento de proteção. Mas a pessoa que vive constantemente irada, intolerante, não consegue ver um barulho, uma criança mexendo, alguém sorrindo, uma pessoa hostil, já é um fruto podre. Controle. Pessoa que eu falei para vocês, a pessoa controladora, sempre indica uma pessoa que é medrosa, uma pessoa que é insegura. Se você for chegar mais perto, você vai ver que dentro desse homem, né, assim, violento, que você até tem medo da voz dele, ele tem uma criança insegura e medrosa. Crítica. A pessoa que é muito crítica foi uma pessoa que tem um fundamento de culpa, de condenação. Ela fica tão debaixo de condenação, tão debaixo de culpa, que não suportando mais aquilo, ela começa a projetar isso sobre as pessoas. Falta de autoconfiança. Pessoa que não confia em si mesma é porque ela não foi aceita como ela era. Baixa autoestima, né? Quando você não gosta de você mesmo. Pessoa negativa, a vida foi um sofrimento para essa pessoa. A maioria das coisas dava errado. Enquanto ela via outras pessoas dando certo, a vida dela dava errado. Então se tornou uma pessoa negativa. Depressão. A depressão, queridos, sempre passa pela ira contra si mesmo. Toda pessoa que é deprimida, quando você vai cutucar um pouco mais, ela é irada contra ela mesma. Porque ela pensa, né? Por que eu existo? Por que eu sou assim? Né? Pelo fato de eu ser assim, minha mãe me tratava assim, meu pai me tratava assim, meus irmãos eram assim, meus pais se separaram. Né? Isso pode gerar uma depressão, uma ira contra si mesmo. Confusão e tormento interior. Vem da inadequação. O tijolo está tão torto, né? O tijolo está tão torto, a parede está tão aparente, que fica difícil ficar dentro de si mesma. A autopiedade, né? Aquele sentimento, ninguém protegeu você, ninguém te ajudou, então você fica com dó de você mesmo. É uma forma de você se acariciar. O meu eu real não pode ser desenvolvido. A criança pensa assim, vou criar outro. E aí que formam as paredes, que sufocam a verdadeira personalidade que Deus criou em você. Você hoje pode estar sofrendo, fazendo escolhas erradas. Você pode hoje não estar desfrutando da vida abundante que Jesus preparou para você. Você pode estar tendo problemas com seus relacionamentos mais íntimos, inclusive com seus filhos, por causa dessa má formação. Outras questões que geram também fundamentos errados é troca de papéis. Ao invés de você ser criança, você, quando criança, teve que se tornar alguém para cuidar dos seus pais ou da sua mãe. Violência no lar. Perfeccionismo, a pessoa que foi criada debaixo de um perfeccionismo, exigência de perfeição, né, hoje também pode ter problemas. Tentar, e olha, queridos, agora eu vou falar um pouco para os pais com relação aos filhos. Quando você quer mudar um comportamento de um filho seu, o que você faz? Você condena ele primeiro para que ele seja mudado, isso traz ira, viu? Às vezes você quer que a criança estude mais, você está percebendo que ela não está estudando. Aí fala assim, por que você não está estudando, preguiçoso? Né? Por que você não quer estudar? Né? Por que você fica fazendo isso? Já com acusação. Você está lançando fundamentos errados, amaldiçoando a identidade do seu adolescente ou da sua criança. A falta de fidelidade entre os pais também traz fundamentos errados. Engraçado, a gente acha assim que quando os filhos nascem, a gente tem que depositar todo o nosso amor neles. Mas isso não é verdade não, viu, irmãos? A verdade é que vocês, como casais, têm sempre que continuar amando um ao outro.
Porque o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, ele é superior do que com os seus filhos. Os filhos vão, os casais ficam. E isso traz segurança na vida dos filhos. Eu estava lendo uma estatística de um terapeuta de delinquentes. Ele fala que nunca viu um delinquente numa família em que o pai e a mãe se amavam. Mas ele já viu delinquentes onde o pai e a mãe amavam o filho, mas não se amavam, não se tratavam bem, não se respeitavam. E esses dias eu achei interessante que o Felipe foi jogar contra o time do João, e o João falou assim: agora, para quem você vai torcer? E eu falei assim: ixi, agora fiquei em dúvida, hein? E ele falou assim: não, você não tem que ficar em dúvida não, você tem que torcer para o papai. Então, é a necessidade, né, de ver essa cumplicidade entre o casal. A superproteção, queridos, quando você superprotege seus filhos, você está achando que está ajudando, mas você está sufocando o potencial dele. A superproteção, ela é tão negativa quanto a negligência. A superproteção gera ira, sufoca o filho, sufoca a filha, né? Que quer florescer com o seu potencial e você está ali, né, sufocando. A correção de forma desrespeitosa. Às vezes você quer corrigir o filho ou a filha, mas desrespeita a identidade dele, desrespeita a forma dele ser, isso gera ira. Apanhar sem saber o porquê, só para satisfazer, porque está tão ruim, né, dentro do pai e da mãe. Vem cá, meu filho, bate cá, bate de lá. Obedecer somente para satisfazer capricho. Por quê, pai? Porque eu estou mandando, né? Essas coisas geram ira. Predileção, né? Você preferir um em detrimento do outro. E falta de limites. Amém? Falta de limites também é tão prejudicial quanto a superproteção. Porque a falta de limites faz com que o adolescente ou a criança seja entregue a si mesmo, né? E todos nós precisamos de limites para podermos aprender a viver em sociedade, para aprender a dominar a nossa própria maldade, né? Então, você está formando um caráter ali na vida do seu filho e na sua vida também. Amém? Então, eu disse a você que somente o Espírito Santo pode trazer para você os fundamentos errados que você foi edificado, né? Talvez você perceba alguns frutos disso na sua vida, né? O seu coração que geme, né? Que se angustia por causa dessas paredes, que só passaram uma calzinha nela. E eu falei para você que o Senhor, Ele vem e derruba os fundamentos. Ele vem com o machado na raiz e corta a raiz. Mas esse momento é um momento muito duro. É um momento muito dolorido, porque você viveu a vida acreditando que aquilo dali era real. Que o seu eu era real. Que a sua vida era real. Né? Que talvez naquilo que você se apoia é real para você. Pelo menos te sustenta. Te faz sobreviver. Então, quando o Senhor vem, né, com o machado dele na sua raiz, dói, você se sente perdido, você pergunta assim: cadê eu? Né? Cadê eu, gente? Cadê eu? Né? Quem que eu sou, como o pastor João ministrou domingo? Parece que tudo se perdeu. As promessas de Deus se perdeu, o propósito de Deus se perdeu, você se perdeu, mas não preocupa não. Isso é só um fundamento que está sendo removido para outro melhor ser colocado no lugar. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses 2:7. O versículo que eu vou falar aqui, ele é da Bíblia explicada. Então, ele vai ficar meio diferente do seu. Amém? O que você deve fazer quando o machado vier à sua raiz? O que você deve fazer quando um fundamento seu for descoberto e ele for removido da sua vida e você ficar zero, né? Você fica vazio, você fica perdido. Lá em Colossenses 2:7, a palavra do Senhor diz assim: tendo as raízes do vosso ser firme e profundamente plantadas
nele fixadas e fundadas nele, sendo continuamente edificados nele, tornando-vos de maneira crescente, cada vez mais confirmados e estabelecidos na fé, assim como fostes ensinados, e abundando e transbordando nele em ações de graças. Amém? O seu fundamento, a sua personalidade, ela crescerá novamente, estando fundamentada, profundamente plantada, sendo continuamente edificada em Jesus, na palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia fala assim, que a nossa vida, ela está oculta em Cristo Jesus. Quando eu me converti, irmãos, eu senti que isso aconteceu comigo. Eu senti que Deus, Ele veio com um machado, mas Ele tirou tudo que eu achava que eu tinha, que eu não tinha. Eu fiquei tão completamente zerada na alma, né? Que eu sentia tanta opressão maligna. Eu era um radar espiritual para ouvir o Espírito Santo, mas também eu sentia muita opressão maligna, muitas vozes. Por quê? Uma personalidade de anos construída num fundamento errado. E foram necessários anos para que se formasse uma personalidade correta, e ainda está se formando uma personalidade correta. Mas é tão lindo, porque cada pedra que é colocada por Jesus representa a glória dele. Eu já não vejo em mim mais eu. Em muitas áreas da minha vida eu não vejo mais mais em mim. Eu vejo Jesus. E não é por mim, não é pela minha força, não é porque eu sou boa, porque eu sou humilde ou porque eu sou mansa. São pedras que foram colocadas por Jesus na minha personalidade, porque eu não tinha. E eu decidi desde primeira mão, né, que o Senhor removesse os fundamentos errados na minha vida mesmo. Parece que tinha uma mão trançada na minha personalidade, assim, que sufocava a minha verdadeira identidade, né? De um lado era o complexo de inferioridade, do outro era um orgulho, de um lado era a inveja, de outro lado era a soberba, de um lado era o ciúme, né? De outro lado era a indiferença, sentimentos opostos, né? Que sufocavam a minha personalidade, ao ponto de eu achar que eu ia ficar louca. Às vezes eu estava lá lavando vasilha na minha casa, não tinha Jesus ainda. Sabe, vinha tantas coisas que eu vou ficar doida, eu vou ficar louca, né? Então, quando Jesus ele veio, ele fez isso na minha vida. Mas foi um processo árduo, né? Porque ele falava assim, olha, agora eu destruí o seu quartinho. É uma casa, né? Eu destruí as paredes do seu quartinho. Agora nós vamos construir um quartinho. Aí a hora que estava tudo bem, que eu achava que estava tudo bem, de novo vinha outro fundamento. Derrubar. Agora eu estou derrubando a sua cozinha. Formava uma outra coisa. Agora eu estou derrubando a sua sala de estar. Formava algo novo em mim. E eu ainda estou em formação. Mas eu me sinto tão mais original diante de Deus. E para a glória do Senhor é difícil? É difícil. Dói. Mas eu prefiro muito mais um sofrimento que me leve à liberdade de ser parecida com Jesus, né, de servir a Ele, não precisar ficar agradando a homens, do que viver a vida que eu vivia antes, né, uma alma totalmente presa e sufocada. Talvez esse não seja o extremo do seu caso, mas era o extremo do meu caso. Às vezes na sua vida haja apenas alguns fundamentos errados que o Senhor vai mostrar e derrubar, né, e fazer algo novo na sua vida. E lá em João, no capítulo 15, versículo 5, a palavra do Senhor diz que Jesus enxertou você nele. Você é um ramo que está enxertado na videira. E você vai começar a receber a seiva que tem na videira, que são as riquezas do amor e da graça de Jesus. Só isso pode te curar, irmãos. Às vezes, diante de uma ferida emocional, diante de um fundamento descoberto e erradicado da sua vida, você pode sentir dor. Chega até uma dor física. Mas o remédio para você é o amor e a graça de Jesus. Que é na presença dele que você vai extrair essa seiva. Que é o momento que você tem com ele, você vai extrair essa seiva. Fora disso, não há remédio. Viu? Não há remédio. Não é um remédio para dor de cabeça, né? Não é um remédio
para uma outra dor qualquer, mas é o amor e a graça de Jesus, as quais fluirão dele para você, através de um relacionamento seu com ele. Se você cresceu e porventura não recebeu aceitação, se você se achava diferente na sua família, esquisito, né? E ninguém te entendia, ninguém te aceitava do jeito que você era, você pode receber isso hoje, essa seiva hoje, através de um relacionamento com Jesus. Amém? E Jesus prazerosamente, Ele quer te dar isso. É no Espírito? É. Por isso que às vezes a gente acha difícil, mas é possível. E o último versículo que eu quero ler com vocês é Efésios 3, versículo 17 ao 18. A Bíblia fala assim, que Cristo possa, através da sua fé, realmente habitar, estabelecer-se, permanecer, fazer sua morada permanente no seu coração. Que você possa estar profundamente arraigado e fundamentado, seguramente em amor, para terdes o poder e serdes fortes para compreender e aprender com todos os santos a experiência desse amor. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Parece algo muito simplista diante de tanta dor que nós podemos experimentar. Mas o que nós precisamos conhecer e experimentar nas nossas vidas é o amor de Deus. É estar profundamente arraigado. Ó a raiz aí. A sua raiz que estava arraigada no medo, na culpa, na vergonha, agora vai passar para um outro solo. Amém? Vai estar fundamentada, arraigada em segurança. O amor de Deus, ele é seguro. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Não é pelo que você é ou deixa de ser. Não é porque você se parece com fulano ou com beltrano. Não é porque você tem um temperamento artístico ou um temperamento colérico. Não é. O amor dele é seguro por você. Foi ele que te formou assim, né? Ele que tem um propósito com você dessa forma. Então aqui fala, né? Você vai se sentir seguro nesse amor. E você vai ter o poder. E você vai ter a força para compreender e aprender com todas as pessoas que estão na igreja a experiência, o experimentar desse amor que te cura, que te sara, que te liberta, né? Que te dá para essa criança emocional. É a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Amém, irmãos?